agora já estou aqui no auditório com o professor de arte especialista em teatro. E ele vai me ajudar, já vim até com a minha pranchetinha para fazer um estudo sobre o teatro e como que eu posso desenvolver uma pesquisa nessa área. Eu estou super curiosa e vocês vão gostar demais do que ele tem a nos falar. Oi, professor, tudo bom? Tudo bem? Obrigada por me receber. Que bom, obrigado eu. Professor Frederico, por gentileza, apresente-se para os nossos estudantes. Olá, então, sou Frederico Ramos, eu fiz a licenciatura, fiz o mestrado aqui na UFMG, já tem um tempinho já, defendi em 2011, mas eu não estava trabalhando especificamente dentro das escolas, sabe? Eu trabalhava com produção e também com teatro e dentro dessa área, assim, depois que eu fui voltar para a escola. Minha licenciatura de 2006, eu fui para a escola em 2017. Né? E aqui estou tentando desenvolver um trabalho nessa área. E por que a paixão pelo teatro? Você me parece uma pessoa muito apaixonada pelo teatro. De onde surge essa paixão pelo teatro? Pois é, professora, esse é o ponto, né? Assim, quando eu tinha lá pelo terceiro ano, eu nem sabia que existia uma faculdade de teatro. Eu cheguei a prestar para filosofia. Mas quando eu vi que existia graduação em teatro mesmo, e sabe que eu nem procurava graduação, pesquisa, nada disso. Eu queria um curso de teatro que eu pudesse fazer e foi buscando isso. E cheguei lá e que eu entendi que tinha uma outra área, que a gente pensa na área acadêmica da pesquisa em teatro, que foi outra paixão que eu fui descobrir também. Você falou aí um ponto-chave da nossa conversa aqui. O tema da nossa aula de hoje é pesquisa em teatro. E foi por isso que eu vim me recorrer a você, porque a gente sabe que para desenvolver uma pesquisa nós precisamos coletar dados, informações, para a gente ter um embasamento para desenvolver um futuro projeto. Você mencionou aí agora para a gente a respeito de fazer um estudo em teatro. Existe diferença entre a pesquisa acadêmica em teatro de pesquisa artística? Certamente, né? A gente tem a pesquisa acadêmica, não necessariamente que eu vá fazer uma pesquisa científica em teatro, eu até posso fazer isso. Eu coloco lá os eletrodos na cabeça da pessoa enquanto ela está falando e vou pesquisar com consciência dura o que é teatro, mas eu não estou falando disso, né? A pesquisa acadêmica em teatro, ela tem publicação, ela tem artigo, ela tem grupo de pesquisa, ela tem banca, sabatina, igualzinho uma pesquisa em geologia, né? Mas isso é diferente de uma pesquisa, por exemplo, como a do Grupo Galpão, que está aí há décadas pesquisando uma linguagem, né? E por mais que eles escrevam artigos, por mais que eles se manifestem publicamente, não é exatamente uma pesquisa acadêmica stricto sensu. Né? O Giramundo, por exemplo, tem uma pesquisa com um boneco também maravilhosa, super consistente, né? Super longa, né? Coerente, mas a gente não caracteriza ela como uma pesquisa acadêmica, a não ser que alguém vá fazer um doutorado sobre o Giramundo, né? E aí sim documentar de uma forma objetiva, né? Que é o que a pesquisa acadêmica busca. Né? Então, essas pesquisas artísticas, por exemplo, eu posso citar Boal, claro. que né, criou uma técnica para desenvolver várias... Claro, é porque não é tão sutil a diferença, né? No caso, o Boal tem toda uma trajetória, tem todo um repertório, mas quando você traz um olhar acadêmico, e aí sim, científico, né? Racional, objetivo para cima daquilo, você vai produzir um material que tem uma natureza diferente de um texto literário, né? O mesmo de um texto para teatro, ou para atores, ou para educadores em teatro, né? Claro que você pode trazer conteúdos e metodologias científicas, mas não é a mesma coisa, né? É quando você traz esse olhar mais formatado, né? Com metodologia científica, com revisão por pares, tudo aquilo que a gente tem em astrofísica, né? Dentro da pesquisa em teatro, né? Vocês estão vendo aí que é bem complexo, né, gente? Eu, como uma boa estudante, isso é uma dica para vocês também. Quando vocês forem entrevistar uma pessoa para falar do assunto que te interessa, você precisa antes se preparar para pelo menos saber conduzir as perguntas corretas. Então, obviamente, minha pesquisa está aqui, professor, e eu sei que, porque eu pesquisei tudo antes, que você se baseia muito no sistema Stanislavski. O que seria esse sistema? Bom, o Stanislavski fez a minha formação, né? A minha pesquisa toda no início foi com ele. Meu mestrado foi em análise ativa e tempo-ritmo, né? Esse cara, ele não só forjou o teatro do século XX com outros autores, mas ele não só faz essa transformação no teatro do século XX, como ele vai orientar, inclusive, o cinema, a linguagem cinematográfica na expressão da emoção autêntica, na expressão da emoção real e do domínio que você teria que ter para poder fazer essas coisas diante da câmera ou do espectador. Stanislavski, gente, ele nasceu em Moscou
Foi ator, diretor, escritor e pedagogo das artes cênicas de grande destaque entre os séculos XIX e o século XX. E o Stanislavski, ele fala o seguinte: ele quer buscar novas formas de interpretação dos atores, mostrando para a plateia sempre uma coisa mais realista, trazendo mais para a realidade. Você pode falar um pouquinho o que seria essa realidade no teatro? Olha, professor, a gente tem um exemplo bom, que foi o Baleia, agora esse cara que ganhou o Oscar, né? O Brendan Fraser. Você imagina, né? A câmera, quando está filmando ele, ela está flagrando realmente uma situação emocional que é autêntica, é real. O ator não está fingindo uma emoção, não tem como você fingir uma emoção. A câmera, ela está ali para te flagrar num estado emocional específico que corresponde ao personagem, né? Então o que o Stanislavski faz é descobrir técnicas para fazer esse eliciamento da emoção, esse expurgo da emoção. Então eu preciso que você esteja extremamente frágil neste momento, senhor ator. Então eu crio toda uma situação que ele chama de psicotécnica, né, para que aquela emoção seja real. Ele não está representando uma emoção, aquela emoção é autêntica. E o Stanislavski faz esse trabalho no começo do século XX, ele morre em 38, né? E o cinema americano, por exemplo, vai beber totalmente nessa fonte, através da escola do Lee Strasberg, né, que vai para desenvolver essa pesquisa dele lá. Então, toda essa realista nesse sentido, de que as emoções são reais, né? Claro que tem outras formas de atuar, mas esse é o trabalho que ele vai aprofundando. Professor, uma pergunta importante agora. Todo esse seu trabalho, essa sua pesquisa, ela é voltada para a escola, certo? Você consegue desenvolver essa técnica, esse sistema com os estudantes? Sim, e principalmente a parte do terceiro ano, quando a gente está começando a encaminhar essas pessoas para o mundo, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar urgentemente é a comunicação emocional e educação emocional, né? As pessoas saem da escola muito travadas, muito sem saber se comunicar, e hoje no mundo dominado por computadores e máquinas que fazem absolutamente tudo, né? A criatividade emocional, não só a criatividade com papel, com lápis, com as palavras, mas a capacidade, eu chamo disso de surf emocional, é a capacidade que você tem de surfar essa onda, porque se a emoção vier, ela pode te derrubar num caldo, né? Mas você pode aprender a surfar essa emoção, a conviver melhor com ela, né? A nomear essa emoção e usar ela a seu favor para expressão, para comunicação, que é essencialmente o que o teatro faz, né? Com certeza, né? Nós vivemos, assim, um contexto, às vezes, muitas das escolas não têm muitos recursos tecnológicos. É possível desenvolver uma apresentação de teatro sem essa exigência de tecnologia digital? Olha, professor, o teatro ele é especial nesse sentido, né? A gente não precisa de absolutamente nada, assim, eu preciso de um corpo diante de outro corpo. Se eu trabalhasse com artes visuais, por exemplo, eu ia ter que, no mínimo, ter papel e caneta, né? A gente não trabalha com outra coisa que não o nosso próprio ser humano. A tinta que a gente molda, a tinta que a gente usa para fazer os trabalhos, é a própria humanidade de cada pessoa, né? E aí você desenvolver isso tem a ver principalmente com a pessoa se conhecer, saber os seus limites, saber suas facilidades, né? É a partir daí que criar uma comunicação profissional, pessoal, né? E emocional essencialmente. E eu posso perguntar para os seus estudantes se eles aprenderam assim, com essa sua dinâmica na sala de aula? Sim, sim. Bom, a gente está com o trabalho de 2 meses aí, por enquanto, mas acho que já deu para dar uma boa desnorteada já na cabecinha dele já. Professor, agradeço muito essa nossa conversa, mas sabe o que eu queria mesmo? Era um exemplo de um jogo teatral que vai ilustrar para que os nossos estudantes e os nossos professores ouvintes possam desenvolver também com os estudantes deles. Trazer para eles uma vivência de como desenvolver essa questão da comunicação, de conseguir se expressar e se comunicar melhor pelo corpo através do jogo teatral. Isso é possível? Sim, sim. Bom, a gente tem uma coleção enorme de jogos teatrais clássicos no repertório mundial, de fácil acesso, a gente consegue encontrar pela internet. Mas eu desenvolvi alguns meus, assim, que eu acho que busca o que eu trabalho, né, e capturar a atenção deles ali. E você pode fazer uma demonstração com estudante pra gente? Temos uma turminha aqui já. Gente, olha só. Por enquanto, nós vamos parar essa entrevista aqui, porque nós vamos para aquela linda parte prática que a gente gosta demais,
Professor, muito obrigada por essa entrevista. Adorei esse cenário. Gente, olha que é um piano antigo. Sou apaixonada. Adorei. E obrigada pela conversa. Vou pesquisar mais a respeito, porque eu sei que tem muito mais coisas escondidinhas aqui no teatro. Até loguinho. Vamos para uma apresentação de jogo teatral, então. Forma! Você, passe pra cá, vai. Vocês dois, passinho de levezinho pra lá. Espero, vai. Vai! Você, micropasse pra lá, vai. Excelente essa mensagem. Passa a revista pela primeira vez. Excelente, bom. Trava o joelho, senhor. Muito bom. Excelente. Agora uma revista pela segunda vez. Aqui. Que beleza. É incapaz de se movimentar fora de hora. Esse é um exemplo. Por que o senhor não sei? Senhor, ri. Ri de algo que eu não sei? Que não acontece aqui? Olha o seu exemplo. Por que não se comporta? Olha que maravilha. Isso é um espetáculo. Impressionante as pessoas, comportamento das pessoas, disciplina sensacional desses humanos. O senhor ri? Acontece algo aqui que eu não estou sabendo, senhores? Todo mundo, um quarto de volta. Vai! Excelente. Olha só, o seu trabalho está muito interessante. Vá buscar uma condecoração. Você estava debochando de mim, senhor? Não, senhora. O que você está falando? Eu mandei você falar? Estrava o joelho. Pegue o exemplo desse cara aqui. Você quer rir, senhor? Passando a revista pela segunda vez. Por que você fez assim? Eu mandei você fazer assim? Excelente, senhor. Tá vendo esse cara aqui? Pega o exemplo dele. Um cara comportado, não mexe na hora errada, entendeu? E você, senhor? Você tava querendo rir? Eu mandei você rir? Por que você tá olhando pra mim? Eu não mandei você olhar pra mim. Excelente. Você já foi melhor, hein, senhor? Vocês estão vendo essa turma aqui, gente? Obedecem, não mexem na hora errada. Excelentes alunos. A turma que eu mais gosto de dar aula é essa daqui. Entendeu? Olha esse rapaz aqui. Certinho, do jeito que eu ensinei. Esse daqui já foi melhor. Hoje em dia tá piorando, né, senhor? E vai embora, deixa a gente aqui, a gente solta. E agora já estou aqui do lado de cá do palco com os estudantes que acabaram de brilhar num jogo teatral muito interessante. E vou conversar um pouquinho com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, lindo de viver o trabalho que vocês fizeram. Ô Maria Eduarda, por favor, explique pra gente qual o sentido, o significado desse jogo teatral que vocês apresentaram. Esse jogo teatral, essa cena, é mais para mostrar mesmo a forma verbal e não verbal que a gente consegue fazer, né, com o corpo. É a linguagem falada e não falada. Eu acho que deu para perceber mais assim pelo público que a gente faz muita cena, muito gesto e a forma verbal quando o inspetor passa para deixar a gente na forma. É uma forma de comunicar mais expressivamente. Isso. Gente, percebem como que a expressão corporal ela é tão importante quanto a fala? Isso aí, muito obrigada. Apresentou brilhantemente. Obrigada. E agora vai mais uma pergunta. E para mim, essa pergunta é a mais importante. E eu vou fazer essa pergunta para o Lucas. Tudo bem, né, Lucas? Tudo bem, Zé.
Ô Lucas, eu gostaria de saber qual é a sensação que você tem, que você sente, qual é o sentimento que é acometido quando você faz um teatro? Pô, sim, no meu ver, esse foi um sentimento muito bom, porque era a primeira vez que eu estava fazendo um teatro para muitas pessoas verem. Então, eu praticamente gostei, já que eu sendo o público e o cara que estava interpretando, adorei, não teve outra. Já que foi o que eu achei que seria mais difícil. Mas acabou que no fim foi bem fácil. Ô Lucas, você acredita que o fato de você ter o teatro na sala de aula contribuiu hoje, por exemplo, a que você pudesse falar com tanta espontaneidade assim para as pessoas? Você acredita nisso? Eu acredito que se tiver, como eu tenho um professor bom, e se tivesse mais vezes na sala e aumentando essa carga horária, eu acredito que estaria decolando, agora estaria muito melhor. Mérito do professor Frederico. Então eu quero agradecer a vocês por ter tido esse momento único aqui comigo, foi muito bom e espero que vocês aí de casa, estudante, professor, também possam desenvolver na sua escola um trabalho de teatro tão bacana como esse aqui. Oba! A turma que eu mais gosto de dar aula é essa daqui.